Como você viu aqui no Expresso, o Ministério Público do Rio, com o apoio do Ministério Público e da Polícia Civil de São Paulo, prendeu hoje o ex-assessor do então deputado e hoje senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. Queiroz é ligado a toda a família Bolsonaro. O tema de hoje é a ação de hoje e outras que investigam apoiadores do presidente foram para desestabilizar o governo? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos então com você, Augusto. Suas primeiras considerações, por favor. Boa noite a todas e todos. Algumas informações preliminares. A primeira é que dessa vez eu consegui ler algumas partes das manifestações judiciais da operação de hoje e, portanto, minha análise pode ser um pouco mais aprofundada do que as anteriores que fiz sobre as outras operações dessa semana. Outro ponto, e isso é sempre importante deixar claro, é que Fabrício Queiroz e outros investigados neste caso ou em qualquer outra investigação em trâmite no nosso país são presumivelmente inocentes. A presunção de inocência sempre estará ao lado de qualquer investigado até que haja o transíssimos e os indícios bastante veementes. Volto a dizer, Queiroz tem garantida sua presunção de inocência. Feita essa introdução, eu gostaria de fazer uma reflexão antes de responder a pergunta formulada no debate. Há uma coisa bastante, digamos, curiosa em nosso país. A percepção da sociedade, principalmente das classes mais altas, com relação à prática de alguns crimes. A corrupção milionária, a corrupção que envolve políticos, para muitos deveria ser um crime hediondo, cuja pena se aproximaria da pena de morte. Mas para alguma dessas mesmas pessoas, a pequena corrupção, aquela corrupção do dia a dia, a caixinha para não ser multado, o pagamento daquela taxa para obter uma licença ou um alvará de forma mais rápida, essa não é corrupção. O sistema é assim, é o sistema. Para muitos, grave é a sonegação de quantias vultuosas. Esses grandes sonegadores, todos devem ir para a cadeia. Mas na hora de pedir um servicinho sem nota, não, eu só tô economizando. Crime é crime. Se uma conduta é tipificada no Código Penal, ela não deixa de ser crime porque ela ocorreu em maior ou em menor intensidade. O que pode mudar no máximo é a pena aplicada. Mas um crime mais leve não deixa de ser crime por isso, ou muito menos porque todo mundo faz. Por que eu estou falando isso? A famosa rachadinha, acho que por ter esse nome simpático, isso é algo que acontece há tantos anos no ambiente político do nosso país, é uma coisa que para muitos foi quase normalizada. É como se fosse algo inerente à contratação, inerente ao ambiente do gabinete de um parlamentar. Não, senhores, rachadinha é um crime, tá? E é um crime bem grave. Há uma discussão na doutrina brasileira de que crime seria. Alguns autores entendem que é o crime de peculato, outros de concussão. E alguns, e aí incluindo um dos maiores, se não o maior penalista brasileiro da atualidade, o jurista Juarez Tavares, que entende que rachadinha é corrupção. Corrupção. A pergunta do debate de hoje é se as operações, tanto a de hoje quanto as outras operações recentes, foram feitas para desestabilizar o governo Bolsonaro. Olha, eu acho que nem o roteirista mais criativo da mais fantasiosa série da televisão conseguiria criar um roteiro que pudesse retratar o que está acontecendo no nosso país como se fosse uma grande conspiração. Para que isso pudesse ser verdadeiro, para que essas operações policiais estivessem sendo colocadas em prática para desestabilizar o governo Bolsonaro, nós teríamos que pressupor uma espécie de conluio entre as seguintes instituições: Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro, Ministério Público de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo. Será que eu esqueci alguém? Não, acho que não. Então,
para que, de alguma forma, essas operações tenham um caráter, digamos, político, nós teríamos que partir dessa hipótese de que essas respeitabilíssimas instituições estariam, de alguma forma, agindo concatenadas, com um plano. Eu não estou dizendo que operações policiais, investigações e processos não possam, sim, serem usados para atacar inimigos políticos ou adversários. Isso ainda acontece, infelizmente, e bem recentemente no nosso país aconteceu. Mas, especificamente, essas atuais, diante da pluralidade de temas e várias autoridades envolvidas, seria bastante difícil supor que a razão dessas investigações seja a vontade deliberada de desestabilizar o governo. O fato concreto é que pairam sobre Bolsonaro, membros do seu governo e da sua família, acusações seríssimas. Acusações de crimes comuns e de crimes de responsabilidade. Muitas dessas investigações com indícios bastante sólidos e que deixam o governo federal numa situação para lá de desconfortável. Não é novidade para ninguém, a não ser aqueles que nunca assistiram ao debate aqui na CNN, que eu sou um opositor do governo Bolsonaro. Mas mesmo se eu fosse um apoiador, eu pediria a mesma coisa. É que as investigações, respeitando sempre os direitos e garantias fundamentais dos investigados, sejam feitas de forma rápida, de forma transparente e imparcial. O país, por uma série de razões, não pode simplesmente parar. Mas, por mais importantes que sejam essas investigações, eu gostaria de finalizar com um registro. Vocês perceberam uma coisa? Quase não se fala mais da pandemia. Sim. É como se tivéssemos assim um número decrescente de casos, poucas mortes assim em pontos isolados do país, ou que já tivesse uma vacina prestes a ser já comercializada. É bastante triste concluir que um governo que fez muito pouco ou quase nada para tentar salvar vidas, agora, nesse momento, provavelmente só está preocupado em salvar seu próprio pescoço. Caio, suas primeiras considerações, então, por favor. Bom, inicialmente eu quero me ater à questão central do debate, sobre a prisão do senhor Fabrício Queiroz, que é amigo do presidente da República e ex-assessor parlamentar do seu filho, quando esse era deputado estadual. A pergunta é a seguinte: essa ordem de prisão cautelar, coincidentemente, ou melhor, convenientemente sincronizada com investigações arbitrárias contra bolsonaristas, isso no âmbito do STF, será que ela tem um objetivo velado de desestabilizar, de enfraquecer o governo? Resposta: provavelmente sim. Você analisando tecnicamente, o caso Queiroz, ele traz fatos completamente alheios à atuação da administração federal, pelos quais o presidente da República nem é investigado. Ainda que pairasse alguma suspeita, ele estaria blindado, o doutor Augusto sabe muito bem, porque a Constituição lhe garante um privilégio indevido, a meu ver, conhecido como imunidade penal temporária. Então, o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição diz o seguinte: o presidente da República, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos, portanto anteriores, ao exercício de suas funções. Ou seja, a consequência jurídica do caso Queiroz para o presidente é nula. Mas a consequência política é muito relevante, porque a mera suspeita de corrupção implica um dano significativo à imagem da família Bolsonaro perante o seu eleitorado. E a julgar pelo grau de politização da cúpula do Poder Judiciário, até mesmo do Ministério Público, é bem possível que a prisão do Queiroz, nesse momento, sendo ela justa ou não, tenha segundas intenções. Outra peculiaridade que dá um contorno mais político para essa ação judicial é o duplo padrão em relação a outros investigados, a outros suspeitos identificados pelo COAF. Então, o gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro é o 17º no ranking de movimentações financeiras atípicas, com valores aí na ordem de R$1 milhão, R$1.200.000. Em primeiro lugar, está o gabinete do presidente da LERJ, que é o deputado André Siciliano, do PT, que contabiliza quase 50 milhões de reais transferidos. Mas as atenções, seja da mídia ou seja do Ministério Público, parecem bem mais centradas no caso Queiroz. Por que será isso? Agora, é claro que ninguém deve ser conivente com um sistema judiciário partidarizado. Vamos combinar, se a prisão preventiva for injusta, ela rapidamente vai ser revogada. Se houve excessos do Ministério Público, isso vai fortalecer a tese da defesa. E se os fatos apurados ao longo do processo não forem ilícitos, ele, o Queiroz, ele será absolvido. Afinal, advogado bom o Queiroz tem. É o mesmo que frequenta os palácios presidenciais. Aliás, a prisão se deu no imóvel desse advogado.
E segundo o caseiro, né, segundo consta aqui dos relatos, o Queiroz residia lá há mais de um ano. Então essa é a resposta objetiva para aquela pergunta lacradora. Cadê o Queiroz? Ele estava hospedado na propriedade do seu bem relacionado advogado. Um sítio, vejam só, em Atibaia. E claro que a comparação com o caso Lula é inevitável, mas ela também é desproporcional. Porque comparar Lula com Queiroz é como comparar um narcotraficante internacional já condenado com um aviãozinho de boca de fumo ainda suspeito, não tem o menor cabimento. Mas a verdadeira resposta para o cadê o Queiroz, é disso que eu quero falar aqui, ela não tem natureza, por assim dizer, geográfica, ela tem natureza jurídica. Porque o Queiroz não estava foragido. Ele estava livre, leve, solto. Na real, o Queiroz, assim como qualquer investigado, qualquer réu, ele estava debaixo aí das asas de uma justiça branda, de uma justiça amorosa, bandidólatra e garantista, que é um modelo defendido há décadas pela esquerda engravatada. Essas elites jurídicas aí progressistas, nas universidades, nos escritórios milionários, e especialmente no STF, eles conseguiram descolar o direito do interesse público. Então, o processo se tornou mais importante que a busca pela verdade. O processo se tornou mais importante que a própria justiça. Por exemplo, aqui no Brasil, mesmo sabendo que um réu é comprovadamente criminoso, você não consegue mais prender o cara, nem depois do julgamento de segunda instância. O único país do mundo que é assim é o caso do Lula. E as mesmíssimas regras absurdas que beneficiam um corrupto beneficiam todos os outros. Porque a lei não tem corrupto de estimação, só a militância.